falamos então dos neutrófilos, agora a gente vai falar dos linfócitos, que é mais uma célula diferenciada dos leucócitos. Então, o que são linfócitos? São células responsáveis pela defesa do corpo. Elas pertencem ao grupo dos leucócitos e também são chamados de glóbulos brancos e podem ser divididos em 3 tipos. Então, os tipos de linfócitos que existem são o T, o B e o natural killer, também conhecidos como células natural killer, o NK. A sua produção, assim como acontece com as outras células do sangue, acontece na medula óssea e a partir da célula-tronco. Apesar de, no geral, a função dos linfócitos B ser similar com a função dos linfócitos T e das células natural killer, cada uma delas utiliza um mecanismo diferenciado para combater o micro-organismo invasor. Então, aqui é metade da figurinha da hematopoiese lá. Então, através das células indiferenciadas, uma stem cell, ela se diferencia em células da linhagem linfóide. Através das células da linhagem linfóide, ela se amadurece para o linfoblasto, depois para os prolinfócitos, depois para os linfócitos maduros e as células exterminadoras naturais, que são as natural killer, e dos linfócitos maduros eles vão para o linfócito T e B. E o linfócito B, quando ele vai formar anticorpo, eles se amadurecem em plasmócitos. E temos as células dendríticas, né, que são os linfócitos que ficam no sistema nervoso. Então, como eu falei no slide anterior, como acontece uma infecção, né? Aí tem o esqueminha de novo. Então, como eu falei para vocês, a lesão e o processo infeccioso inflamatório gera citocinas que fazem o estímulo, geram citocinas inflamatórias para estimular com que as células vão para os tecidos, né? E aí, depois dos neutrófilos, os monócitos vão para os tecidos. E os monócitos, normalmente, monócitos apresentadores de antígeno, vai apresentar para o linfócito, naquele momento, o que é aquele micro-organismo. Enquanto isso, os neutrófilos monócitos estão ali combatendo aquele micro-organismo. E o linfócito vai pegar aquele material genético, vai através da linfa para os linfonodos e vai começar a produção de anticorpos. E aí, na hora que os anticorpos estiver todos produzidos, sendo aptos a ir para a circulação e aí combater o micro-organismo, normalmente os monócitos já estão lá quase morrendo, né? Estão quase desistindo. Chega os captões, né? Chegam os linfócitos, todo. Chegam lá e liberam os anticorpos para poder combater aquele micro-organismo. Por isso que a gente fala que quando a gente vê uma linfocitose, a gente vê uma fase da inflamação crônica. Por quê? Porque os linfócitos são o último a ir para combater. Os linfócitos é como se fossem os sargentos, né? Os chefão ali dos soldadinhos, né? Os linfócitos, eles são os últimos a ir combater. Por quê? Porque eles vão produzir os anticorpos e aí no final que eles vão liberar eles para a circulação para poder ir para o tecido combater o que está precisando, né? Então, quando a gente tem uma linfocitose, como eu falei, estou repetindo, é quando a gente vê um processo inflamatório crônico. Então, os linfócitos são os últimos realmente. Se a gente vê uma linfocitose é porque já aconteceu todo aquele processo inflamatório que a gente já viu. Uma neutrofilia, um neutrófilo normal, uma neutropenia. Acontece uma monocitose. Na hora que o processo inflamatório está indo de agudo para crônico, no meio termo, aumenta os monócitos. Por quê? Porque daí os monócitos são estimulados a ir para a circulação para poder ir para o tecido combater aquele micro-organismo. Então, aumenta a produção de monócito. E depois dos monócitos, vem os linfócitos aí para fazer o final do combate. Então, seria essa fase que a gente pegaria no hemograma, na parte da inflamação. Então, a gente pegaria mais um processo inflamatório mais crônico, quando tem muito linfócito. Então, aí tem um exemplinho aí dos linfonodos, né? Que os linfócitos vão para lá para poder produzir os anticorpos. E no momento certo, eles são liberados aí na circulação sanguínea para poder ajudar a combater a infecção desse micro-organismo. Nesse momento, então, ocorre uma monocitose. Na hora que está passando da fase aguda para a fase crônica, os monócitos aumentam. Quando tem uma linfocitose alta, é uma fase crônica.
Então, o que que acontece? Como eu falei, é a fase da inflamação. A gente pega uma fase aguda, com neutrofilia, depois a fase que está indo para crônica, que é aí o que aumenta o monócito, e na fase crônica, que o que aumenta é o linfócito. E quando tem uma neutropenia, normalmente é a fase aguda. Por quê? Porque os linfócitos vão lá, só pega aquele material e todo mundo some lá para um linfonodo para começar a produzir os anticorpos. E aí, o que acontece? Fica na fase aguda a neutrofilia, os neutrófilos que ficam em quantidades maiores. Então, a linfocitose. Temos alguns tipos de linfocitose. Temos a linfocitose inflamatória crônica, que ocorre linfocitose em razão de um aumento da linfopoiese, associado a uma resposta imune ao agente inflamatório. Então, linfócitos reativos podem ser observados, que normalmente são linfócitos que o seu citoplasma está um pouquinho maior, não está tão redondinho, às vezes a coloração está um pouquinho mais escura. A linfocitose é uma parte da hiperplasia linfóide. Então, por exemplo, quando acontece linfocitose inflamatória crônica, pode acontecer em infecções bacterianas, especialmente por hemoparasitose, que ninguém imagina, mas acontece. Infecções fúngicas, primariamente sistêmicas, e infecções virais, como o Felvin. Eu vou dar um adeno aqui, por que infecções virais? Porque os vírus, eles não são imunogênicos, eles não são igual às bactérias que ativa muito mais rápido o sistema imunológico. Como eles são intracelular obrigatório, até o organismo perceber que ele está sendo invadido, o processo inflamatório agudo já aconteceu, o processo meio termo na monocitose indo para a cronicidade já aconteceu, e aí só na parte crônica que o organismo começa a reagir contra as próprias células contra o vírus, porque ele está dentro da nossa célula. Então, normalmente no processo agudo a gente não consegue ver, não gera um processo agudo a ponto da gente ver no hemograma. Porque nossas células, elas precisam de especializações para poder destruir a nossa própria célula. Os neutrófilos não vão destruir as nossas próprias células. Os monócitos também não. Quem vai é os linfócitos. Os linfócitos que vão produzir anticorpo, que vai detectar as células que estão contaminadas por vírus, que aí vai ser destruído. Por isso que a gente fala, tem muita linfocitose, pode ser viral. Mas você entendeu na fisiologia por que poderia ser viral? Você entendeu que o vírus, ele é tão danado que ele gera um processo inflamatório. Acontece toda essa fase de agudo até cronicidade, acontece em vírus. Só que é bem menos, porque ele não é imunogênico, porque ele é intracelular obrigatório. Então, quando a gente vai fazer um hemograma, muitas vezes a gente consegue ver apenas a linfocitose. Então, a gente imagina que seja viral ou a gente imagina que seja alguma coisa crônica. Por quê? Porque uma infecção viral, normalmente, ela é mais crônica mesmo. Até o organismo entender, já virou crônico já. Por isso que a gente dá esse indício. Nem sempre uma linfocitose é por uma infecção viral. Pode ser um processo inflamatório ali, como eu dei o exemplo, bacteriano, que chegou a uma fase de cronicidade. Não foi tratado e chegou até essa fase de cronicidade. Então, a gente tem que observar isso muito bem e entender muito bem como funciona a fisiologia e a cinética das células. Aqui tem um exemplinho de uma linfocitose, tá vendo? Os leucócitos estão normais, tá com uma neutropenia e tá com uma linfocitose. Eu sei o caso clínico desse animal? Não sei. O que eu imagino vendo um hemograma desse? Que esse animal ou está com um processo infeccioso crônico, pode ser até bacteriano, pode ser até fúngico, ou ele está com um processo infeccioso até mesmo viral. Então, temos a linfocitose fisiológica, que ocorre linfocitose por desvio da reserva do pool marginal para a circulação. Então, por exemplo, em respostas de fuga ou de luta, excitação, medo, dor, exercício, ansiedade, injeções de catecolaminas, como epinefrina ou norepinefrina, vai gerar essa linfocitose fisiológica. Neoplasia linfoproliferativa. Então, leucemia linfóide resulta de proliferação descontrolada de um clone de célula linfóide, exemplo, linfoma, linfelve ou idiopático. Fase leucêmica, leucemia linfóide. Então, por exemplo, em linfoma ou em leucemia da linhagem linfóide, a gente vê um aumento gigante de linfócitos. E aí você vai pensar o quê? Que é uma infecção viral? Não, você tem que ver a clínica.
É através do hemograma que você vai seguir um caminho. E é através desse caminho que você vai conseguir fechar um diagnóstico. Então, linfocitose do hipoadrenocorticismo. A causa é pela ausência de hormônio glicocorticoide, que normalmente inibe a produção de linfócitos ou até altera a distribuição de linfócitos no organismo. Então, é muito importante. Esses pacientes que têm problemas hormonais endócrinos é bem complicado mesmo, bem complexo. Linfocitose de animais jovens, tipo filhotinho, é muito comum porque é fisiológico, porque ele está a todo momento produzindo anticorpo, porque ele está tendo um primeiro contato a todo momento de tudo. Então é normal ter um pouquinho de linfocitose em filhotes. Linfopenia. Então a linfopenia, temos a linfopenia inflamatória aguda, que ocorre linfopenia em decorrência de migração aumentada dos linfócitos para o tecido inflamado e o retorno de linfócitos para o tecido linfóide e o movimento diminuído de linfócitos, de linfonodos de volta para o sangue. Então, exemplo, infecções bacterianas, como eu dei o exemplo da figurinha lá. Vai dar uma linfopenia, por quê? Porque ele está indo para os linfonodos produzir anticorpo. Então, ele sai do combate, deixa os soldadinhos combater primeiro, que ele vai recrutar armas, né, que são os anticorpos, para poder ir para a luta muito bem equipado. Então, por exemplo, infecções bacterianas agudas, infecções virais agudas, como eu falei, às vezes a infecção viral, dependendo do tipo do vírus, do que for, ela pode aparecer o processo inflamatório agudo ali, não precisa esperar crônico. Então, vai dar uma diminuição dos linfócitos até ele produzir anticorpo. Acontece. Não é regra ter linfocitose sem infecção viral. Pode ter infecção viral e ter linfopenia. E endotoxemia. Linfopenia por esteroides. Logo após a administração dos glicocorticoides, ocorre uma linfopenia em decorrência do movimento de linfócitos para os tecidos linfóides e da saída diminuída dos linfócitos de linfonodos. Então, se houver persistência da administração, os glicocorticoides podem tornar-se linfotóxicos e então destruir os linfócitos em linfonodos e até em outros tecidos. Muito cuidado com esteroides. Linfopenia por depressão. Então, ocorre uma linfopenia porque os linfócitos são perdidos no sistema vascular com perda de linfa ou até mesmo do fluido em linfa. Então, por exemplo, em infusão linfóide, quilotórax, hemiocardia felina, perda de linfa, linfoma alimentar, neoplasia entérica, enterite granulomatosa, enteropatia com perda de proteína, linfagiectasia e enterite ulcerativa. Linfopenia por hipoplasia ou aplasia linfóide. Então, ocorre linfopenia porque a produção de linfócito está diminuída. Por exemplo, drogas imunossupressoras, vai diminuir essa produção, aliás, vai diminuir a produção de todas. Destruição dos tecidos linfóides, um linfoma multicêntrico e uma linfadenite generalizada.